Olá, amigos. Olha aqui, nós de novo no nosso canal, que tem o nome de Fala Que Você Se Cura, um canal de espiritualidade, né? Onde eu trago espiritualidade, artigos, receita mesmo, né? Dos estudiosos, para nós adotarmos nas nossas vidas e mergulharmos, né, num mundo melhor, porque todos nós desejamos, principalmente em cima de tudo isso que nós estamos vivendo. E aí eu me deparei, né, tenho praticado, tenho estudado já há algum tempo essa questão, e aí a gente vai falar um pouquinho hoje, dentro daquilo que eu já conheço um pouquinho, te pedir para você refletir, né, para você se situar em cima, porque são fórmulas, são comportamentos, são pensamentos de pessoas que estão à nossa frente, né? Dos nossos antepassados. E aí ela só diz assim, que é um provérbio africano do dia. Ele diz assim, o rio nunca esquece a sua nascente. Por isso encontra força para seguir mesmo quando as pedras tentam impedir seu caminho, né? E aí ele vai dizendo assim ainda. Sabedorias ancestrais costumam guardar profundas lições psicológicas sobre a nossa capacidade humana de superação diante dos desafios da vida. E vamos combinar que ultimamente tem sido vários, né? Quando resgatam provérbios antigos, encontramos um valioso norte para compreender de onde vem o nosso equilíbrio emocional nos momentos de crise profunda. A gente às vezes não para pensar nisso. Às vezes e muitas vezes. A preservação das nossas raízes culturais e familiares funcionam como um combustível essencial para enfrentar os obstáculos cotidianos que surgem pelo caminho. Eu já de algum tempo para cá, nas minhas conversas com Deus, com Jesus, nos meus pedidos, nos meus desafios, eu tenho aprendido, porque eu gosto muito de estudar, porque já entendi que não tem outro caminho para eu buscar alçar essa tal felicidade, que é uma caminhada, é uma construção, sem conhecimento, não tem como. Então, lá atrás ficava muito distante para mim. E aí eu vim estudando, e hoje é difícil o dia que nas minhas orações, nas minhas meditações, eu não me reporte, né, aos meus ancestrais, hoje mesmo pela manhã, os meus antepassados. E aí, ainda que talvez não seja uma intimidade do teu coração, de pensar sobre, de aceitar, das tuas reflexões, agora, vamos trazer uma questão bem presente, né? Que me lembra meus pais, minha mãe, que em algum grau, que em alguma leitura dos meus antepassados. Tudo que eles me passaram, por exemplo, eu tive uma condição, poderia citar aqui algumas situações, de estudar mais do que a minha mãe, né? De me aprimorar mais nesse contexto chamado vida, mas eu percebo, para mim é muito claro, que a força, que a coragem dela, sabe, é uma coisa mesmo de conquista, que independe de uma fala orquestrada, de pensamentos organizados. Claro que ela tem, sim, dentro de um certo grau, todos nós. Só que eu, com todos os meus estudos, muitas das vezes não chegava a metade da força dela, principalmente no que diz respeito ao acolhimento. Ainda falava dela num estudo que eu fiz essa semana, de que eu gosto muito da questão da caridade. As coisas, sabe, que já nasce com você, já vem com você. Parece não, já vem. Porque a gente também não dá mais para ser indiferente à dor do outro.
mas eu me lembrava dela e comentei dela, né? Dela nunca ter se dado, sei lá, o prazer, o trabalho, ou sei lá o que, de se instruir, né? A parte mais intelectual. Mas ela fazia já com muita naturalidade, com muito respeito, com muito carinho das pessoas, né? E aí, nessa fala aqui, a gente vai lembrando, gente. A minha mãe, ela já está no plano espiritual. Eu já perdi outros amores, mas quando ela saiu da família, né, da minha vida, eu me lembro que eu vi uma entrevista, uma Bruna Marquezine, acho que ela falou da avó dela, que quando saiu, né, da família, quando ela veio a óbito, ela falou que a família debandou. A minha também, a mesma coisa. E é interessante que a gente vai vendo como tem determinadas pessoas que ela é um esteio para a gente, que ela é uma força. Mas vamos pensar aqui nesse provérbio aqui, né, ancestral. Tem toda, aí eu tenho que entrar pelo campo da reencarnação, né? Olha, da minha avó, da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, da minha tataravó. Esses companheiros que vêm à Terra, né? Arando um campo para que a gente chegue. Ah, como assim? Não tem aquela coisa assim, fulano está numa casa ainda morando. Olha, para a gente refletir, que foi da minha bisavó e que vim passando de família. E outros que não. Mas nessas leituras a gente vai vendo, gente, como é importante nós buscarmos a força desses companheiros, né? Ainda que eles já tenham ido há anos, há muitos anos. Mas a gente está tudo interligado. Você não percebe, você não concorda com isso? Nossa, para mim é muito claro, né? Da minha avó, no almoço, a sopa da minha avó, né? O frango da minha mãe, mas a minha mãe fazia assim. Eu duvido que a minha mãe, né? Eu duvido que o meu pai, né? Ah, não, mas meu pai, ele, né? E a gente tem muito disso ainda na gente. Por quê? Né? A questão desses ancestrais, porque foram os que vêm nos formando. Mas também é importante nós entendermos que nós estamos aqui num papel de também nós mudarmos a nossa história. Então, quando eu me relaciono com eles, através das orações, eu peço toda a força que eles têm, todo o conhecimento que eles têm, toda a bagagem que eles têm e que eles me inspirem, que eles intuam esses comportamentos em mim, porque estão muitas das vezes espíritos muito mais adiantados do que nós, para que nós possamos melhorar nossa linhagem, a nossa ancestralidade, mudar nossa história, porque em realidade é isso. Eu venho à Terra para buscar o meu aperfeiçoamento espiritual, melhorar minha história dentro desse contexto tudo chamado vida, dentro desse pensamento, dentro desse comportamento, né, coletivo, e no meu aqui individual mudando para melhor. E sempre com quem? Com o meu maior modelo, que é o Senhor Jesus Cristo e Deus acima de tudo. Como ele veio, né? Jesus, ele foi o verbo encarnado de Deus. Jesus, ele é, né, a encarnação de Deus na Terra. Ele é a proposta de Deus. Então, se você quer conhecer Deus, olha para Jesus. É um caminho completamente seguro. E nós, buscando nessa ancestralidade desse coletivo também, de tantos, né, que vieram antes de Jesus, né, melhorando esse mundo para nós, que embora a gente sabe que a coisa está complicada, mas quem está no leme dessa grande barco é o de Jesus. Por isso que ele descansa naquela passagem lá, né, dos discípulos lá na tempestade. Ele está ali, qualquer uma leitura que a gente pode fazer, né? Por que ele dá? Será que ele está sendo indiferente à dor? Não, não está indiferente à dor de ninguém, não. Porque ele sabe que ele está no comando, porque ele é uno com Deus. Ele é o filho escolhido de Deus. Por quê? Porque acertou muito mais do que nós. Então, nós precisamos buscar também, nesses antepassados, nesses amores, né? Para poder a gente melhorar a nossa história. E aí diz assim, por quê? Por quais razões
A conexão com a nossa ancestralidade fortalece a resiliência mental. Manter viva a memória sobre a nossa origem pessoal nos ajuda a encarar as dificuldades cotidianas sobre uma perspectiva bem mais ampla e madura. Em vez de nos sentirmos perdidos durante as tempestades da rotina, olha só, nós falamos disso agora, né? Passamos a enxergar as crises como etapas de um longo processo de evolução. Mas não é o que nós falamos, essa postura mental renova energias íntimas. Então, o que a gente não sabe fazer, a gente entrega a Deus, mas é continuar, é confiar, é estudar para ter conhecimento e eu saber como agir em determinadas situações que naquele momento me parece que eu desconheço. Mas se aquilo chegou até mim, é sempre um presente do alto. Você vai dizer assim, eu não concordo, Maria Dilma, que eu estou passando por situações difíceis, eu também. E todo mundo, quando a gente se senta nos grupos de trabalho, ora como paciente, ora como facilitadora do tema, né, que nos convidam para falar, a gente está tudo junto e misturado na mesma situação. Talvez eu mais resolvida, né? Por exemplo, quando se finda uma relação amorosa, onde muita gente se perde, talvez eu possa ser mais bem resolvida aí, em outras não, e você em outras sim, e nessa também ou não, né? Então, nós temos pessoas que são mais completas, né? Digamos assim, numa idade menor, né? Numas situações que já dá para a gente resolver. Olha quanto ganho que nós vamos tendo também nas relações, principalmente nas relações com aquelas pessoas que querem realmente, né, a se ajustar diante da vida, né, botar literalmente o trem lá no trilho, né, rumo ao Cristo. Rumo ao Cristo não é, gente, essa vida, ela não é de uma vida material. Essa não é uma vida de bagunça, sabe? Não é uma vida que eu faço o que eu quero e fica por isso mesmo, não é. Porque muitas das coisas também que nos chegam é uma questão também da gente estar reparando. Eu mesmo nessa vida poderia citar aqui várias situações de erros e que está tudo bem. Era o que eu conseguia fazer lá atrás. Mas agora eu desejo acertar, né? Independente da opinião do outro. O outro não precisa concordar ou discordar de mim. Eu já botei na minha cabeça que só que não pode ficar chateado comigo é Jesus. Né? Eu estou aqui na minha caminhada, dentro da minha proposta, errando, caindo, mas caminhando. Então, é profundo, né, essa fala. Aí ele diz assim, quando relembramos todos os desafios que os nossos antepassados já superaram com sucesso, e olha que da minha mãe e do meu pai foram grandes, e com certeza dos seus também, ganhamos um forte senso de pertencimento e capacidade adaptativa. Percebemos que carregamos em nossa própria história um legado valioso de coragem, que nos capacita a ultrapassar qualquer barreira atual. A autoconfiança floresce de maneira natural por meio desse resgate. A gente mesmo, se olhar de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, nós vamos ver que nós fomos melhores. Pelo menos a grande maioria, tá? Tirando aqueles que realmente estacionam, né? Em algum grau, não, dos que querem acertar. Eu posso falar com muita tranquilidade que eu hoje sou infinitamente melhor do que lá quando eu estava com meus 30 anos, com meus 20 anos, né? Por uma questão de maturidade, depois buscando perceber a vida e buscando melhorar, né? Então, hoje eu estou buscando o meu nível de compreensão com a dor do outro, com a dificuldade do outro, né? Isso significa que eu não preciso dar limite, não, a gente às vezes dá limite, porque tem pessoas que, né, são realmente folgadas, mas mesmo eu vendo que elas são folgadas, sabe? Vamos orar. É com eles, não é comigo. Então, esse material, eu acho que, até porque eu só estou replicando, né? Não foi eu quem criou, mas me traz um ganho muito grande no que diz respeito aos acertos que eu desejo na minha vida. E aí, vamos compartilhar esse material, né? Manda aí para tua amiga, para o teu grupo de família. A gente sempre acorda alguém, porque é bem isso, né? É uma proposta maravilhosa, a família é uma proposta maravilhosa, as relações humanas, não tem como. Embora seja um desafio muito grande, né, de nós lidarmos com alguns, mas à medida que nós vamos conciliando, à medida que nós vamos passando de fase,
nós também vamos computando em nós, sabe? Uma certa serenidade, uma certa força, uma certa calma mental, uma clareza mental, uma energia que vai chegar e dizer, olha, eu consegui, né? Então vamos para a nossa fase, tá? Não esquece de se inscrever, dá teu like, porque o YouTube ele trabalha assim. Esse é o YouTube maravilhoso, ele trabalha assim. E aí você me ajuda, não custa nada, né? Vamos fazer o bem. Um beijo no teu coração.